Estimados irmãos, estamos iniciando a nossa quaresma. Na última quarta-feira de cinzas, colocávamos cinzas sobre as nossas cabeças com o propósito de viver este tempo de conversão. E hoje, neste primeiro domingo da quaresma, o Evangelho nos ilustre as tentações de Jesus no deserto. Jesus, depois de ter sido batizado no Jordão, cheio do Espírito Santo, retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ali permaneceu 40 dias, 40 noites, e depois foi tentado pelo diabo. Vejam, as tentações não foram um imprevisto, mas as tentações foram a causa das consequências da opção feita por Jesus. Jesus desejava seguir o Pai. Jesus desejava fazer a vontade do Pai. Jesus desejava seguir a missão que o Pai lhe havia confiado. Missão que se iniciaria após o seu batismo, quando ele então, de certa forma, foi apresentado publicamente, e agora então iniciaria, depois de 40 dias no deserto, iniciaria a sua missão. Portanto, vejam, a tentação não é um imprevisto, mas a tentação é uma consequência dessa escolha que Jesus faz: cumprir a vontade do Pai, iniciar a sua missão pelo mundo. E é ali então que a tentação vai se aproximar de Jesus. Portanto, o diabo tentará impedir os planos de Deus. Até hoje o diabo faz a mesma coisa. O diabo tenta impedir que os planos de Deus aconteçam. O diabo tenta impedir que nós cheguemos à salvação. E como que ele faz isso? Tentando. Mas vejam, meus irmãos, nós não devemos ter medo da tentação. Muito pelo contrário. Nós devemos agradecer a Deus de sermos tentados. Porque o diabo só vai tentar quem tem uma intenção reta de seguir a Deus. Por isso que ele vai tentar. Ele vai tentar justamente nos desviar do caminho de Deus. Quantas vezes as pessoas usam essa expressão, até questionam, Poxa vida, agora que eu estou participando da igreja, estou indo à missa todo domingo, estou rezando o terço, etc, etc, começam a acontecer essas coisas comigo. O diabo começa a me tentar. Justo agora que eu estou indo tão bem na minha vida de fé, o diabo quer me tentar. É isso mesmo, ele vai tentar sempre aqueles que estão, de certa forma, percorrendo o caminho que Jesus percorreu, o caminho da obediência, o caminho da fidelidade a Deus. No entanto, meus irmãos, nós nunca podemos nos esquecer que a palavra tentação, ela não é uma ação. Tentar não é uma ação. Já disse isso em outros momentos, em outras ocasiões, aqui nas homilias. O que é tentar? Não é nada. Por exemplo, se eu seguro este livro e digo, tenta derrubá-lo. O que é tentar derrubá-lo? Agora, se eu digo, solta, o que é tentar soltar o livro? Tente soltar, tentar soltar. Agora, se você diz, solte o livro, aí você abre, aí o livro cai. Então, a tentação em si não gera uma ação. Ela vai tentar, mas a decisão de fazer, de cair na tentação e deixar de tentar e ser uma realidade, será a sua escolha, a sua decisão. Por isso o diabo tentou Jesus, mas ele não conseguiu, justamente por quê? Porque Jesus decidiu, decididamente, desejava fazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito, meus irmãos.
Nós temos que nos alimentar daquilo que é próprio da nossa condição. Por isso que nós temos que alimentar a nossa fé, o nosso espírito, com a oração, o jejum quaresmal. Tudo isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, para que diante das tentações nós possamos nos manter firmes diante de toda e qualquer proposta que a tentação possa nos fazer. Vejam que as 3 tentações às quais Satanás vai submeter Jesus, a primeira tem origem na fome, ou seja, na necessidade material. Vocês prestaram atenção no Evangelho? Vejam que diz que Jesus não tinha comido nada naqueles 40 dias. E depois de não ter comido nada naqueles 40 dias, sentiu fome. E ao sentir fome, o diabo se aproximou. Né? O diabo se aproxima nos momentos em que nós estamos vulneráveis. Né? Jesus sentiu fome. E aí o diabo se aproximou e disse: olha, você pode transformar a pedra em pão, porque a Escritura diz, né, se és filho de Deus, estas pedras podem ser transformadas em pão, etc, etc. Portanto, a tentação se aproxima de nós nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos em que nós estamos mais vulneráveis, que nós estamos mais frágeis. É nesse momento que a tentação também se aproxima de nós, para nos iludir, porque a tentação quer justamente iludir-nos, a ponto de que nós confiemos mais em nós mesmos do que em Deus. Por isso o diabo disse: você pode transformar a pedra em pão. E Jesus poderia mesmo, mas Jesus não se deixou levar pela tentação do poder voltados para si mesmo. Jesus tinha consciência que o seu poder era em vista da salvação dos outros, da humanidade. Por isso Jesus também diz, a Escritura também diz, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Portanto, a primeira tentação está ligada à necessidade material, né? O ter. Depois o diabo mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz: tudo isso será teu, se te prostrares diante de mim em adoração. É o engano, é a ilusão do poder. O diabo tenta fazer com que Jesus se ilude pelo poder, porque o poder é uma grande ilusão. O poder é uma grande ilusão. O poder faz com que nós acreditemos que nós somos poderosos, que nós somos maiores, que nós somos eternos ainda estando no mundo, né? Mas o poder é passageiro, né? Todos aqueles que já exerceram alguma função de poder sabem muito bem disso. O poder é passageiro. E se nós nos apegamos ao poder a ponto de acreditar que o poder nos torna algo, nós então caímos na mesma ilusão. Jesus não se deixou levar por essa tentação, não caiu no poder, na ilusão, não caiu na ilusão do poder, mas desmascarou esta tentativa do diabo e o afastou, dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Deus prestarás culto. Porque o que é a ilusão do poder? É achar que nós somos tão poderosos como Deus, que os outros podem prestar culto a nós, né? O poder nos ilude nesse sentido, né? E as pessoas de certa forma também prestam culto aos poderosos deste mundo, não porque reconhecem a sua pessoa, não porque admiram a sua pessoa, não porque gostam de você, mas porque precisam do seu poder. O seu poder interfere na vida delas, e por isso elas prestam culto não a você, mas ao poder que você tem. Enquanto você tem aquele poder,
muitos prestam culto a você. Quando você deixa de ter esse poder, não há mais culto, né? Portanto, Jesus diz: prestarás culto somente a Deus, pois só Deus tem poder eterno sobre o céu e a terra. E por fim, o tentador propõe a Jesus que realize um milagre espetacular, né? Lançar-se dos altos muros do templo de Jerusalém e fazer-se salvar pelos anjos, de modo que todos acreditem nele. E Jesus responde que Deus nunca deve ser posto à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nunca colocar Deus à prova. Talvez nós tenhamos também essa tentação, né? Se és Deus, se o Senhor está me vendo, faça que isso aconteça. Não é isso? É colocar Deus à prova. Senhor, se o Senhor verdadeiramente existe, se o Senhor está me vendo, então faça que aconteça isso, me ajude nisso, faz com que isso se transforme, etc, etc. Nós, de certa forma, temos a tentação de nos apegarmos a essas coisas espetaculares. E Jesus não caiu nessa tentação. Jesus confiou, mesmo quando Deus parecia ausente, né? Na cruz, Jesus vai sentir-se abandonado por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, mesmo sentindo-se abandonado, no silêncio, na ausência, num profundo silêncio do Pai, ainda assim, Jesus jamais tentará contra Deus. Jesus jamais vai pedir que o Pai faça algo para provar a sua existência, para provar o seu poder. É a confiança total no Pai, é a confiança total em Deus. Portanto, meus irmãos, referindo-se sempre às Escrituras, Jesus antepõe aos critérios humanos. O único critério autêntico é a obediência, a conformidade com a vontade de Deus. É nisso que nós venceremos as tentações, sendo obedientes e nos conformando sempre com a vontade de Deus. Peçamos então nesta quaresma a graça de sermos fiéis a Deus. Peçamos nesta quaresma a graça de estarmos mais próximos de Deus, e certamente nós conseguiremos vencer as tentações. As tentações sempre vão existir, as tentações estarão sempre nos rodeando, tentando nos devorar, como um leão faminto, mas que nós possamos confiar e rezar como o salmista de hoje: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Peçamos ao Senhor que permaneça conosco, especialmente nos momentos difíceis, para que quando a tentação se aproximar, mesmo estando em situações difíceis, nós possamos permanecer firmes no Senhor. Assim seja. Amém.